né? Então a gente tem que estar ciente dessa situação, né? E eu acho que também, quando se fala de cadastrar a nossa fila de cirurgias eletivas dos nossos municípios, é uma maneira de a gente realmente conhecer a ferida que a gente tem, né? É uma ferida muito grande que essa deliberação do Estado nem encosta na ferida. Eu acho que a gente vai ter mais clareza para a gente realmente discutir com o Estado, né, Zé? E discutir com o Ministério a real demanda que nós temos no Estado de Minas Gerais, né? Do meu município, por exemplo, eu tenho quase 500 cirurgias eletivas que não tem visão do Estado e do Ministério da Saúde. A gente não tem visão dela, né? Eu acho que é uma ferramenta muito importante a questão de cadastrar, né? Eu acho que isso é importante para os municípios, até para a gente realmente buscar apoio para a gente nos unir. Agora, a gente tem que discutir essa questão com o BH, né? Como que nós vamos enfrentar, né? A gente sabe da baixa execução em relação à deliberação, né? A maioria dos municípios da nossa região tem tido uma execução pequena em Belo Horizonte, por quê? Encaminhou, mas está numa fila única. Eu não sei se o que eu encaminhei para a execução da deliberação vai ser executado até a tempo, né? Então, assim, e recurso, né? E a gente tem que discutir, talvez, com o Estado também, qual que é o posicionamento do Estado, né, em relação a essa execução, né, que não conseguiu ser executada, né? Porque senão a gente vai ter realmente, né, gerado uma expectativa que não vai ser concretizada a tempo. E é geral para todos os municípios isso. Eu acho que essa situação é para todos, né? E também, Zé, eu acho que a gente vai ter que discutir mesmo com o Estado. Há vários incentivos nos hospitais de referência, né? A gente só pensa na urgência, né? E a urgência tem cada vez mais consumido a nossa PPI, cada vez mais, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu tenho uma PPI alocada em BH, mas cada vez, ano a ano, vocês vão perceber, a execução da urgência tem consumido cada vez mais a sua PPI, né? E muitos municípios têm até ultrapassado, né? Então a gente tem que repensar também, né? Pensar globalmente a questão do PROOS, outros incentivos, garantir, talvez, um percentual para a execução de cirurgias eletivas nos nossos municípios, né? A gente tem que começar, realmente, é difícil o momento, mas a gente tem que buscar saídas e soluções. Bom, pode. Bom dia, Orleans Barbacena. Bom, a Zuzu tem razão, o Esté e Marcelo, é o seguinte, não dá só para a gente, não é só Belo Horizonte, e essa decisão é uma decisão que envolve o Estado de Minas Gerais, envolve a União. É aquela velha frase, né? Casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Nós temos um problema claro. Belo Horizonte é um centro de referência para alta complexidade, as questões mais complexas, é Belo Horizonte. A gente sabe aqui está a maior tecnologia, é aqui que está a maior densidade tecnológica. São raros os hospitais, os centros que têm uma tecnologia semelhante que tem em Belo Horizonte. Então, quando nós estamos discutindo a cirurgia eletiva em Belo Horizonte, significa que em nossas regiões, nós não estamos conseguindo resolver questões de eletivo das nossas regiões. Nós não estamos conseguindo resolver, por alguns motivos. Primeiro, há uma questão muito séria, que é a forma de encaminhamento. Há muitos pedidos de cirurgias que não são cirurgias, que são mal feitos, mal encaminhados. Que o médico do PSF, é cirurgia, encaminha. Nós sabemos disso, nós temos que fazer um pente fino do nosso encaminhamento interno, para poder dizer o seguinte, olha, meu amigo, isso aqui não é cirurgia disso daí, é quer encaminhar uma bobagem qualquer, e aí você perde com a bobagem, você perde uma coisa mais importante. Então, há um encaminhamento muito ruim do nosso atenção primária. Eu me incluo nisso, eu sei que a minha equipe tem que caminhar errado. Eu fiz um pente fino em algumas áreas lá e descobri que tinha mais de 50% que não era nada disso. O cara encaminhava errado. Segundo, outra coisa que eu acho que é importante, que urgência do Jequitinhonha chegue aqui em Belo Horizonte? Porque se estão urgenciando coisas eletivas, aí é grave demais ainda. Dizer, que urgência é essa que chega aqui? Porque eu não acredito que a urgência venha lá de Jequitinhonha para cá, porque ele morre. A urgência morre. Então, se está chegando com o nome de urgência, está cadastrando errado, estão forçando a barra para urgenciar uma coisa que não é urgência. A não ser o quê? O que veio? Pô, SUS fácil, que urgência é essa que nós estamos colocando um paciente, se é abdômen agudo, é um abdômen agudo, mas não é. Quer dizer, o que é eletivo que urgencia? Se nós estamos urgenciando eletivo é porque nós estamos fazendo mal no SUS fácil. Está colocando errado.
a história está errada. Quer dizer, não tem sentido 100% de urgência lá do céu onde aqui. Não tem sentido, porque a distância dessa não tem jeito. Está errado isso aí. Então nós temos um problema aí que o Estado tem que entrar nisso. O SUSFAS está encaminhando de maneira equivocada. O médico está pegando um caso qualquer e urgencia. Como urgencia da cardiologia, da oncologia. Tem um erro de classificação, de clareza dos médicos que estão fazendo isso. Tem um problema no SUSFAS, grave. Os caras não sabem nem o que é um tétano. Tive um caso lá que o cara não sabia onde mandar um tétano. Então tem um problema sério. Outro problema na nossa região. Os nossos hospitais que fazem acordo conosco, que são gestão plena, todo mundo que foi gestão sabe disso, eles têm que convencer o médico o cirurgião a operar. Como ele não quer pelo dinheirinho que vai, o que é que nós estamos fazendo, por exemplo, lá, não está bom não, nós estamos fazendo. Nós, municípios, estamos começando a usar dinheiro do meu teto MAC para pagar a mais esse médico e complementando, tipo assim, eu te dou um contrato de 20 horas semanais para você operar tantas cirurgias. Eu, além de receber, senão eu não opero nada. E o meu dinheiro está sendo consumido do meu teto, eu estou consumindo do meu teto MAC. Não está maravilha, não, todo mundo sabe. Para fazer algumas coisas. Porque você não consegue convencer o médico do hospital que você fez contrato. Eu não fiz contrato com o cirurgião do hospital tal. Eu fiz com o diretor do hospital. Mas ele não consegue convencer a equipe médica para fazer a cirurgia. Não consegue, não tem domínio sobre a equipe médica. As filantrópicas não têm, os municipais muito pior, porque os médicos fazem o que querem. Então, assim, é uma tragédia desse tipo. Os nossos problemas são bem pontuais, eu acho que aí o Estado tem que sentar com clareza, com todos nós, e colocar isso na mesa. O que vamos fazer? Encaminhamento mal feito? Está mal feito. Urgência mal feita? Está mal feito. Onde que passa isso? É preciso fazer os pontos principais disso e ver aonde resolver isso. Porque só Belo Horizonte fazer a hematologia está ótimo, mas não resolve. Nós vamos ficar o tempo todo xingando Belo Horizonte, e aí eles dizem que nós somos ineficientes, não sei o quê. Isso não resolve em lugar nenhum. E o problema é coletivo, e porque a questão da PPI, vou falar um negócio aqui. A PPI, nós já sabemos que ela é fictícia. Ora, pelo amor de Deus, o cara passa 7 mil reais para fazer a cirurgia de oncologia durante um mês. 7 mil não é uma cirurgia. Então a PPI nossa, não tem PPI mais. Esquece PPI, não tem mais nada. O que nós temos agora? É dizer assim, quanto que tem de dinheiro, o que vamos alocar dinheiro e vamos fazer isso. Agora ficar reunindo PPI, eu não aguento nem a palavra PPI mais, porque ela não reflete a realidade. É igual a tabela do SUS, quando eu vejo um médico, esses caras falando, a tabela é baixa, não fala em tabela, pelo amor de Deus, não existe mais isso, gente. Então, eu acho que precisa o Estado assumir o papel dele nesse momento, viu, Zé Maurício? É o papel do Estado. Sentar com as regiões, estudar as regiões, porque senão vão morrer a vida brincando aqui dentro. E o Ministério? Claro que o Ministério. E vamos encerrar, porque, olha, gente, o horário nosso hoje está bravo. Bom dia, sou Márcio, gestora de Paropeba, região de Sete Lagoas. Orleans, concordo em parte com a sua fala, mas a PPI existe um parâmetro para todos os cálculos que são feitos na saúde. Ficcional é o que a gente trabalha. Bom, Marcelo, quanto à sua explicação, que foi muito boa, eu só não concordo com a fala de quando vocês colocam que vão refazer os cálculos com a PPI de 16 e a ativo pode diminuir. Eu acho que o que foi fechado com o recurso de 2015 está fechado. Vocês pegaram o recurso de 2016, trabalhar o que tem de extrapolamento e criar novas cotas, aí sim, se por exemplo, Fortuna tem 5 por quadrimestre, ela vai ter direito a mais 3, então vão ser 8, não vai diminuir nenhuma, né? Ela tem 5 mais 3 referente a 2016. E, na verdade, o que acontece? Tem que ser feita essa conversa, sentar com o Estado. Só que isso nunca acontece, gente. O que nós temos de urgente é o que nós temos palpável. A nota PPI, que fictícia ou não é o que nós temos, né? Os nossos problemas, e que nada sai. O Orleans fala mesmo, deve ter 50 anos que nós estamos brigando por causa de cirurgia eletiva, e nada sai do papel, nada sai do lugar, já está ficando cansativo. Fazem políticas de cirurgias eletivas que não resolvem, não resolvem. Os municípios comprometem a fazer as cirurgias e não executam. Então, nós estamos fingindo que nós estamos fazendo política de cirurgia eletiva. É um desabafo mesmo. Bom dia, pessoal. Eu quero só
Eu achei que tinha ficado claro, mas com a posição da Márcia eu vi que não ficou clara a metodologia de Belo Horizonte. A metodologia foi aplicada não com o recurso de 2015. Acho que precisa ficar claro. Aplicou-se num ponto, num mês. Em novembro, pegou uma série histórica e aplicou. Pegou o dinheiro de PPI mais dinheiro de estratégia. O que você tem em fila? Sobrou tanto. Sobrou tanto para quando? Para 12 meses, para os próximos 12 meses. Então, nós não estamos falando aqui de dinheiro de 15 nem de dinheiro de 16. Nós estamos falando de aplicar uma metodologia em novembro, somando o que eu tenho em fila naquela época, somando os dinheiros que existiam naquela época e o que sobrou, se sobrou, porque alguns não sobrou, para os próximos 12. Então, tem dinheiro de 16, se vocês quiserem saber, tem, novembro de 16, se a realidade permanecer a mesma. Que aí, aplica-se ou renova-se a conta. A proposta da STE é refazer, reaplicar a metodologia, porque eles estão abertos a isso. E nós podemos fazer isso, mas todo mundo tem que saber que o resultado vai ser diferente. Para melhor ou para pior, não vai ser igual, e sem dúvida, nós vamos olhar dados diferentes. Agora, o fato é, nós precisamos de propor um andamento para a política de eletiva. Já foi dito aqui que a PPI é fictícia. De certo modo, de certo modo não. Efetivamente, há uma programação. E ela nunca disse quanto é o recurso da urgência e quanto é o recurso da eletiva, por exemplo. E nós estamos vivendo uma realidade, estamos premidos por uma alta utilização na urgência. E, às vezes, a urgência clínica, né, posso estar falando bobagem, mas é o que eu sinto, é diferente, de certo modo, do caráter de urgência lá faturado pelo hospital, lá na hora de faturar IH. Então, eu tenho diversos procedimentos de eletiva que urgencializou, eu tenho, sim, procedimentos de urgência que não conseguem entrar nos hospitais dos territórios e vêm transferidos para Belo Horizonte, sabe-se lá como é que chegam os pacientes aqui, mas isso é fato. E, às vezes, a gente olhar para o dado assim, 110% utilizado na urgência. 110 de quanto? Porque, às vezes, eu tenho uma cota referenciada para Belo Horizonte de 5 ano. 110 de 5. Você divide por 12. 2 pacientes que vêm, é quando a gente avalia dinheiro também, né? A gente faz avaliação de físico e financeiro. Aí você assusta. Nossa, que absurdo, 110% de urgência em Belo Horizonte. Mas é 110 de quanto? É a tal da história de nós não termos cota separada de urgência e de eletiva na PPI. Isso precisa ficar claro. Aliás, muito gestor acha que com a indução, com o chegar das redes de urgência e emergência, de dinheiro de porta de urgência e emergência, esse dinheiro custeia a assistência de urgência, das AIHs de urgência. Não. A PPI persiste financiando a atenção aos serviços de urgência, IH de urgência e IH de eletivo. E como nós não temos recursos novos sendo incorporados em virtude do não aumento de tabela nos custos médios, a nossa realidade de hoje consome, o recurso da PPI consome significativamente as nossas cotas físicas. Portanto, a cota física, sim, da PPI é fictícia. Então, a Esté lembrou muito bem, o grupo da Comissão PPI foi instituído, nós discutimos isso exaustivamente, né, Zuzu, na última comissão, colocando isso para o Estado, que não dá mais para esperar uma análise efetiva da assistência e da própria PPI. E, considerando isso, discutir o andamento da política de eletiva, que seja utilizando o dinheiro que a gente tem hoje, parte dele, otimizando a programação da PPI e contando, sim, que aí o nosso presidente vai fazer essa gestão junto ao secretário de Estado, e já fez e vai continuar fazendo, e nós todos, que é realmente manter recurso do Estado na política, já que nós não temos cenário nenhum favorável em âmbito nacional. É isso que a gente precisa ver e é isso que a gente precisa propor o mais rápido possível. E a gente já tem reunião para o dia 24, né, Esté? Né, Zuzu? Acho que 24 e dia 2,
2 reuniões marcadas para o grupo para olhar para esse cenário e propor, que foi a encomenda que o secretário de Estado passou para nós por meio da Roseli. O grupo deve apresentar uma proposta para ele de financiamento de continuidade da política de eletivo, e é isso que a gente vai tentar fazer nesse cenário. Marcelo, obrigado à equipe de Belo Horizonte. Eu acho que a coisa mais importante é o diálogo, eles estão abertos para poder vir sugestões, e aí cabe aos secretários dar sugestões cabíveis para cada, que possa vir somar. Continuidade. Ludmila, por favor, bem. Você está pedindo. Bom dia. Na verdade, hoje eu só vou fazer uma orientação. Alguns gestores já receberam essa informação dos apoiadores que compareceram na reunião de CIR e COSENS Regional, mas é mais para reforçar mesmo, né, para vocês. A partir deste ano, quer dizer, desde o ano passado, a gente teve algumas devoluções de recurso, né, de alguns convênios anteriores nossos, e agora a SESI está exigindo um relatório de cada participante do evento que o COSENS custeia, né, independente de qualquer custeio. Então, anteriormente, vocês entregavam relatório somente quando tinha passagem aérea e o voucher de táxi. Então, agora é um relatório de custeio de tudo, do combustível, da alimentação, da hospedagem. Então, quem já entrega o relatório da passagem aérea, não precisa entregar esse relatório para a gente. A gente vai fazer um relatório que vai sair direto do sistema, do Syslog, que vai ser um espelho do convite, do que vocês solicitam no sistema. Então, vocês só vão imprimir direto do sistema, vão assinar e vão entregar para o apoiador na reunião de CIR e COSENS Regional. Obviamente, quando a reunião for aqui em Belo Horizonte, de comissão, ou a reunião de COSENS, vocês vão entregar aqui para mim, né, ou para quem for a pessoa responsável da outra reunião que vocês comparecerem. Atualmente, até esse relatório ficar pronto, vocês vão utilizar o relatório que a gente já tem, que é o de despesa de viagens, que vocês já conhecem. Ele tem no Syslog, na tela inicial, que é possível baixar esse arquivo, preencher e entregar. É só isso. Quem já está aqui hoje, que solicitou hospedagem ou não solicitou hospedagem, tem só alimentação e combustível, eu tenho alguns relatórios, já podem preencher, já fica comigo. Tá bom? Obrigada. Bom, vai estar disponível no fórum também isso daí. Depois, qualquer dúvida, entrar em contato com os apoiadores e com o pessoal da Central. Por favor, Etiara, apresentação dos cursos EAD e De Repente Gestor. Bom dia a todos. Nós havíamos preparado uma apresentação de todos os cursos com objetivos, mas, devido ao horário, nós vamos passar só mesmo para as inscrições, tá? Pode passar, Álvaro. Os cursos são de faturamento assistencial, pode passar. Gestão da informação da atenção básica, que já aconteceu ano passado. Essa é uma nova turma de 320 vagas. E o de execução da despesa no Fundo Municipal de Saúde. Pode colocar no último. Público-alvo, os objetivos, a gente vai disponibilizar a apresentação no site. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar para os nossos apoiadores, que eles vão responder para vocês, tá? Então, a duração dos cursos é de 8 semanas, 60 horas, são 800 vagas para o curso de faturamento e de execução da despesa, e o de atenção básica, como já teve uma turma, 320. A pontuação, né, são 100 pontos, as salas com 40 alunos, e o período do curso de faturamento e atenção básica é de 4 de abril até dia 29 de maio. O de execução da despesa vai ser de 6 de maio a 30 de junho. Não, volta, Álvaro. As inscrições dos cursos vão até dia 14 de março, tá? Depois disso, a gente tem a distribuição de chave extra e a gente coloca no fórum para vocês a prorrogação das inscrições. Pode passar. O De Repente Gestor vai acontecer uma turma no mês de março, que é do dia 21 a 23 de março, e as inscrições vão ser do dia 19 de fevereiro até o dia 9 de março.
As informações os apoiadores vão passar para vocês nos fóruns e nos e-mails. Ok? Tiara, obrigado. Paola, status de alimentação dos CIOPs. E depois já aproveita para ficar para a nossa pauta. Bom dia a todos. Eu estava ali tentando fazer o resumo do resumo também, viu, gente? Eu estava começando a rabiscar, a Magali me gozando. O que você está rabiscando? Eu falei, estou tentando fazer o resumo do resumo, porque a gente, mais do que ler o resumo hoje, eu acho mais importante a gente debater também os pontos que estão vindo. Bom, com relação aos CIOPs, a informação ela é relativamente simples e preocupante. Até a data da manhã de hoje, nós temos 483 municípios que ainda não homologaram o CIOPs. E, a partir de 1º de março, quem não tiver alimentado o CIOPs terá os recursos retidos. Então, o ano passado, nós já tivemos vários casos, tivemos 15 municípios que tiveram os recursos retidos de transferências constitucionais, gente, no ano de escassez de recurso absoluto. Então, isso é muito importante que vocês verifiquem. O site do CIOPs é de simples consulta com relação a como é que está a situação de cada um dos seus municípios. Os apoiadores estão acompanhando isso de perto, mas, infelizmente, parece que aquela história do jeitinho brasileiro deixa para a última hora e podemos ter problemas no sistema. Semana passada estava com problema de baixar o sistema, mas é mais ou menos a história do imposto de renda. Todo mundo deixa para o último momento, o sistema começa a dar pau. Tá? Então, muito mais um alerta pedindo aos senhores presidentes, aos apoiadores, né, a todos vocês presentes, que olhem não só para o seu município, mas para o território, não deixem para a última hora. O sistema pode dar problema, sim, e aí o que vai acontecer é que o município vai deixar de ter as transferências. Muitos municípios ainda estão com dúvida de senha, perdi minha senha. O site ele tem um resgate de senha, mas é aquilo, tudo que for feito de última hora, não vamos conseguir resolver. Tá? Então, atenção, é muito grave, 483 municípios ainda não alimentaram os CIOPs. Gente, eu queria propor aqui, porque são 10 para meio-dia. Presidente, nós temos até que horas para ficar aqui? A CIB começa a 1h30. Então, a gente não pode sair daqui dessa sala mais do que 12h45, é isso? Então, eu vou tentar, e aí eu confesso a vocês que eu vou tentar fazer alguns recortes aqui, mas não sintam que isso é para que a gente não volte a discutir aquele ponto que, porventura, eu não li. Tá? É o contrário, é para a gente tentar privilegiar discussões dos pontos de uma maneira geral. Tá? Ok? Pode ser assim? Pessoal? Pode ser assim? Então, vai exigir da gente uma atenção. Obrigada. Não, vamos continuar com a mesma metodologia, tá? O que o nosso presidente está chamando a atenção. Eu vou tentar ler de uma maneira mais sucinta, mas continuem marcando o destaque, que nós vamos voltar a todos os pontos, tá? Não vamos pular nenhum ponto da discussão, é só mesmo da leitura para que a gente possa voltar. Bom, na primeira página estão aí os representantes, né, que estiveram na Câmara Técnica, na PPI, na assistência farmacêutica e na vigilância. Na pauta de homologações, vem aí aquele quadrinho que a gente pactua nos territórios, e aqui é o que chegar depois da Câmara Técnica entra em separado. A mudança de modalidade NASF já está bem claro quais são os municípios. Dos informes, na letra A, os beneficiários, né, do componente construção e reforma também está bem claro quais são os municípios. E a letra A2, essa nota informativa, que já também foi disponibilizada no fórum, né, dessa ferramenta de notificação na página do Sismob, para que os municípios possam fazer suas justificativas em até 60 dias. Então, atenção para essa ferramenta. Na pauta de apresentações, tá? A discussão do Centro de Especialidades Médicas, que é o instrumento de diagnóstico e prospecção.
esse instrumento será utilizado e os indicativos de localização dos centros coordenadores do SEM. Apresenta como os passos previstos para a pactuação da CIB de dezembro, que nós pactuamos. A primeira coisa é a realização de um diagnóstico nas regiões. Então, esse primeiro diagnóstico que foi feito, ele não foi validado pela discussão da comissão, porque foi um levantamento feito pelas regionais, teve pouco resultado, alguns municípios nem foram consultados, então não foi validado esse primeiro diagnóstico. O segundo passo que estava lá é a simulação de um novo desenho da rede de atenção especializada com a proposta de abrangência territorial e modelagem dos serviços do SEM. Aí, sim, foi realizada uma primeira simulação da disposição do SEM por região ampliada. Essa análise considerou os critérios: ser polo de região de saúde, a escala, a distância, serviço estadual já existentes. Que nós temos alguns lugares, os centros Viva Vida e Perdia, e na nossa deliberação eles são prioridade para que sejam ali os polos do SEM. Foi proposto como centro coordenador do SEM o município polo de Micro. A junção de mais de uma região de saúde considerou regiões agregadas pactuadas para outras redes. Então, quando o Estado apresentou para a gente, né, a possível localização desse SEM, ele agregou regiões. Então, essas regiões levaram isso em consideração. A escala, acesso. Nos casos das regiões de saúde com mais de um polo, foram considerados a maior densidade populacional, a existência de estrutura estadual e acesso do polo de melhor localização. A definição, o que é esse centro coordenador? Isso é importante, tá? Porque não é só o prédio físico de uma assistência do SEM, é o centro coordenador. O que é um centro coordenador do SEM? É uma estrutura física e gerencial responsável pela oferta total ou parcial das ações e serviços de saúde, pela gestão da oferta, tempo de espera, continuidade do cuidado, garantia de fluxos regulatórios, relação com a atenção básica nos demais pontos de atenção que compõem o SEM. Então, na verdade, ele é um grande articulador, inclusive com outros pontos. Então, é importante a gente entender que o SEM ele não é só um prédio. Ele é um ponto que vai se articular e ser responsável por essa articulação com outros pontos de atenção, que estão dentro do mesmo território, para a garantia do cuidado. Então, por que, e aí já dando um gancho aqui para frente, os diagnósticos e a carta de intenção, que é essa carta de intenção do SEM, que é o que vai ter que ser apresentado nesse diagnóstico, que é feito por todo mundo, ele vai ter que ser pactuado em si, porque você pode usar do serviço, inclusive, de outro território. Então, o Gilson levantou aqui, lembrei de Janaúba. Então, vamos supor, tem um SEM, um centro coordenador em Janaúba. Esse SEM, ele vai pactuar com aquela micro toda, com aquela região toda, se tem algum outro ponto de atenção especializado que pode ser complementar na atenção especializada. E isso precisa ser pactuado em si para não ter uma competição. Então, esse é um novo conceito para nós, porque a gente está acostumado a trabalhar com um serviço e ele é o serviço. Né? Nós estamos falando de um SEM que ele trabalha para além da estrutura física. Tá? Isso é muito importante da gente destacar. Para fazer o diagnóstico a partir da realidade, será disponibilizado esse instrumento padrão, que chama Diagnóstico de Prospecção para a Implantação do SEM. Então, atenção, todo mundo que tiver interesse em aderir à estratégia do SEM, é a brincadeira, mas é uma corrida do ouro mesmo. É quem as CIRs que se organizarem e conseguirem fazer essa discussão no território, mandar para os regionais, mandar para cá, elas terão muito mais chance. Por quê? Já dizíamos aqui, já foi dito, há uma discussão de recurso finito, recurso financeiro finito estadual. Essa é uma política de recurso estadual. Então, precisa de se organizar e apresentar esse instrumento. Não é complicado. Vocês vão ver o instrumento, não é complicado. Então, tem que apresentar esse documento, essa manifestação de interesse, vai ser pelo preenchimento deste diagnóstico. Não vou ler o que está dentro do diagnóstico, era só para ilustrar aí. O documento tem que ser validado pelas instâncias regionais de pactuação, representando toda a região de saúde, da área de abrangência do SEM. Então, eu estou aqui do lado do Eduardo, que é de Taiobeiras. O SEM dele vai abranger Taiobeiras e Salinas, porque eles são bipolares ali. Então,
literalmente bipolares, né? Então, nesse caso, eles vão ter que sentar, discutir ali, lavar a roupa suja, não sei quem faz o quê, preencher e validar, tá? Se criar impasse no território, gente, vai ficar para trás, tá? Porque outras regiões vão achar um caminho de fazer uma pacificação, né? Bom, aí então os critérios que são analisados, né, quando esse documento vem, eu estou na página 3, viu, gente, ali. Aí vem os critérios que serão analisados, né, equidade, viabilidade. O custeio, atenção, isso é novo também para nós. Ó, o custeio de cada 100 será estimado e pactuado com o respectivo gestor, de acordo com as especificidades locais de oferta própria e contratada, e remuneração para os profissionais, escala e escopo. Então, vai ser feito um levantamento do custo ou da despesa estimada de um determinado 100, com todos os seus pontos, hein, gente? Lembrando, não é só de um prédio. Do valor total de cada 100, deverão ser deduzidos o valor de PPI existente naquele território, mais a oferta existente remunerada de forma de contratos atuais, habilitações e programas especiais. Atenção! Vamos apurar um valor de um 100. Chegou o Rogério lá de Pirapora. 400 mil. 400 mil é o valor mensal do 100, suponha. Mas, naquele território, já tem um valor, que está chamado de PPI, porque é valor federal, de pactuação, que a gente já discutiu aqui, mas, enfim, é um valor de PPI existente. Consulta especializada de R$10, ultrassom de 30. Pegou aquele dinheiro do que existe de PPI que o 100 faz, em qualquer um dos seus pontos. Dos 400 mil que levantou de custo, 200 vem da PPI. Opa, então... 200 já existem, eles precisam ser reordenados ali. Mas ali naquele território também tem um incentivo de uma rede que está pagando ultrassom pré-natal. Então, menos 30 mil. Então, peraí, 400 menos 200 menos 30, 170 mil. 170 mil é o Estado só que vai colocar? Quem está colocando dinheiro na assistência hoje, na média? Municípios. Como? Tabela diferenciada. Consórcio, comprando tabela. Aí vai ser negociação pé no chão. Porque desse valor federal vai ser fácil da gente apurar. Agora, quanto que nós, municípios, estamos colocando na média? Nós somos os grandes financiadores, eu não tenho a menor dúvida disso. E essa vai ter que ser uma discussão bem pé no chão, porque nós precisamos que o Estado entre colocando recurso onde nós, municípios, estamos colocando. Está claro isso, gente? Então, sejam firmes na negociação local, porque nós precisamos do dinheiro novo. Esse é um dinheiro novo mesmo do Estado. Tá? Mas a regra é essa. É tentar organizar, gente, todo o dinheiro que já está sendo utilizado na média complexidade. Ok? Vamos lá. Então, deduziu. Bom, aí aqui são duas coisas que são importantes, que a gente tinha levantado, é que as diretrizes de compra de ação tem que tomar cuidado, porque o 100, ele pode comprar, então, por exemplo, Taiobeiras pode comprar serviço lá em Salinas, por exemplo, porque é um dos pontos de atenção. Mas a relação é sempre intergestores, procurar os pactos, procurar os consórcios, procurar os termos de cooperação, porque senão a gente cria uma competição. Tá? Então, a ideia do 100 é organizar a oferta, não é criar uma competição. E para baixo, falando um pouco das cotas, mas isso vocês terão oportunidade no momento de implantação. Bom, letra B. Gente, lembrando, tá? Podem marcar destaque, a gente volta nos temas. Eu só estou tentando pensar aqui no pouco tempo que a gente pode chamar atenção. A letra B é a priorização das regiões para a implantação da política hospitalar. Vocês lembram que a gente fechou a pactuação do que são aí as nossas tipologias hospitalares. Então, tiveram várias discussões para poder aplicar um diagnóstico e pensar quais os critérios de início desse diagnóstico. Estou lembrando aqui só o seguinte, destacando, uma coisa é iniciar o diagnóstico, outra coisa é como é que será dada a política hospitalar com relação a alguns hospitais regionais, como é o caso de Uberaba, não é? Quando você vê especificidades
Então, esse diagnóstico aqui é para a gente traçar e começar a induzir a organização das tipologias hospitalares que nós fechamos em dezembro. Nós não estamos dizendo que vai desfinanciar as políticas atuais, esse foi um compromisso assumido pela SES em 3 reuniões seguidas, quer dizer, não haverá desfinanciamento da política hospitalar atual. O que está se propondo é priorizar a região por onde começará a classificar as tipologias e ver a necessidade. Inclusive, o PROOSP ele será a pauta da próxima reunião nossa de março, porque ele não morreu, ele está vigente ainda, mas o Estado está dizendo que vai trazer uma nova proposta de financiamento. Então, o PROOSP ele continua normal, pelo menos até março, né, até a gente rediscutir o que será a nova política, e aqui é a política hospitalar das tipologias e que fluxo e que indução que isso vai criar. Tá? Então, é para que a gente não se sinta, aí, de alguma forma, excluído. Como a comissão pediu muito assim, tá, então, se a gente vai ter que começar por algum território, nós precisamos de olhar para Minas Gerais como um todo. E, a partir de um estudo proposto pela doutora Iveta, então, é aqui que a gente traz os resultados por onde nós vamos começar o estudo da tipologia. Então, foi aprovada a metodologia de priorização por indicadores das regiões ampliadas de saúde para aplicação do diagnóstico que orientará a implantação da política estadual de atenção hospitalar. Então, para poder fazer o quê? Hierarquizar as necessidades das regiões ampliadas de saúde. Então, o indicador principal foi necessidade das regiões ampliadas. Foi usada a base do CH de 2013, porque era o estudo que já estava pronto pela doutora Iveta. Tá? São 4 indicadores de necessidade que foram selecionados. Resolubilidade da atenção terciária. Então, veja, quanto mais resolutiva for a região na atenção terciária, menor é a necessidade. Tá certo? Então, vamos lá. Cobertura... Não, peraí, pulei. Resolubilidade da atenção secundária. O que foi analisado? Proporção de micros com resolubilidade abaixo de 75%. Então, quanto mais micro eu tenho que não resolva nem a média complexidade, pior, né? A minha situação, portanto, maior a minha necessidade. Cobertura de internações totais de residentes das macros para cada 100 mil habitantes ano. Quanto menos pessoa eu estiver conseguindo internar, maior a minha necessidade. Então, assim, a lógica sempre foi a necessidade em saúde. E, por fim, o escalonamento da população SUS-dependente, vindo pela fonte da ANS, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, mesma coisa, eu tenho mais necessidade em saúde, onde eu tenho mais população também, né, que precisa da atenção do SUS. Bom, então, como é que ficou a lógica? Maior número de pontos, maior necessidade. Então, tem uma tabelinha lá, número de pontos estabelecido linearmente por indicador calculado. Então, aqui é um dado estatístico que coloca as 13 regiões, aí aprendemos a ter dado estatístico, né, Eduardo? Olhando para cima, maior indicador, número observado, divide pelo maior, de menos o menor, né? Não, Saulo? E aí a gente foi entendendo a lógica linear, né? E aí, toda essa memória de cálculo, gente, hoje já, inclusive, vai ser apresentado, né, para que a gente não passe tanto apuro como nós passamos na discussão da Câmara Técnica. Enfim, resultado final. Foi o que foi aparecendo na escola de samba. A classificação das regiões ampliadas por necessidade. Então, a primeira região com necessidade foi a Oeste, com 17,22%, a segunda, Nordeste, com 10,63%, a Noroeste, com 10,63%, também a Jequitinhonha, com 10,4%, aí vai, a Leste, com 9,98%, Centro, Sul, Norte, todas. Então, ficou definido para o ano de 2016, o instrumento de diagnóstico será aplicado nas 4 primeiras regiões ampliadas classificadas por necessidade. Então, a princípio, o Estado queria começar com 2, mas os pontos acima de 10 estavam muito próximos, então a gente pediu que, pelo menos, fossem tratadas ali as 4 primeiras. Tá? Então, este ano começa pelo Oeste, Nordeste, Noroeste e Jequitinhonha. O instrumento desse diagnóstico será conduzido pela unidade regional, com a participação, tem um roteiro diagnóstico, que aí também vai ser disponibilizado. Tá? Então,
da política hospitalar, nesse momento, é para que possa já estar publicizando aí os critérios de diagnóstico. E o instrumento de diagnóstico ele será feito no território também. Já está pronto, publicizado. A terceira apresentação é o protocolo de dispensação de antifúngicos, e aqui, em síntese, é que desses antifúngicos usados em usuários para tratamento de oncohematologia, a anfotericina B e a formulação lipídica e o voriconazol oral e injetável serão ressarcidos pelo Estado. Tá? Então, essa é a síntese aqui desse item C. A letra D, que é o balanço de abastecimento de medicamentos, não vamos mergulhar nela aqui, porque vamos ter tempo hoje à tarde, né, de mergulhar junto com a SESMA, vai apresentar todo esse cronograma, o que aconteceu. O cronograma da distribuição de medicamentos, né, que começa com a programação agora dia 22 e vai até dia 25 de fevereiro, com data prevista de entrega em 15 de março, finalizando dia 30 de maio. Então, também um cronograma por região, ele também será disponibilizado para os apoiadores. A letra D3 também a apresentação da questão de um problemão que todos nós tivemos, né, de uma nota que vai esclarecer sobre as tiras reagentes, mas que, em síntese, todo aparelho tem as tiras que são compatíveis. E a SES teve muita dificuldade na aquisição dessas tiras. Tá? A letra E é o cadastro no SUS-Fácil e cirurgias eletivas. Então, aqui eu queria só chamar a atenção, presidente, que essa apresentação de Belo Horizonte hoje, a princípio, na Comissão PPI, tinha sido sugerido que viesse só para a reunião da manhã do COSENS. E nós insistimos muito, a representação do COSENS, de que ela viesse para a CIB à tarde, não a apresentação em si. Mas esse é um problema do Estado, esse não é um problema dos municípios, não é uma competição, uma guerra entre Belo Horizonte e Janaúba, ou qualquer outro lugar, ou entre polos, ou entre municípios. Essa é uma decisão de Estado, essa é uma decisão de CIB. Por quê? Nós estamos falando de financiamento de recursos de média complexidade hospitalar. Nós não estamos falando só de PPI, nós estamos falando de assistência. Então, é importante trazer, porque quando chegaram os primeiros barulhos, né, mesmo, de acabou minha cota, o que as regionais começaram a fazer? Manda perguntar para Belo Horizonte, manda perguntar para Belo Horizonte, manda perguntar. Não, regionais. Vocês participam do SUS, vocês pactuaram essa política, vocês conhecem essa planilha, vocês também entenderam que é para anualizar, não é de 4 meses, que o cálculo foi anualizado. Isso foi feita uma capacitação. Então, não dá para simplesmente falar, pergunta lá para a Secretaria de Belo Horizonte. Nenhuma defesa a Belo Horizonte em si, não é isso. É uma defesa de que é um assunto de Estado, porque senão vai começar a pressionar Barbacena, Montes Claros, Valadares e todos os polos. Porque nós temos problemas hoje, claro, já foi dito aqui de manhã, e precisa de ser verbalizado junto ao Estado. Então, graças a Deus, né, a SES também concordou de que precisamos conversar mais sobre isso, inclusive que a própria comissão possa mergulhar e fazer propostas não só para a cirurgia eletiva, mas olhar para o todo do financiamento. Porque nós estamos com uma PPI que ela é fictícia em vários pontos, porque a gente amarra dinheiro onde não está gastando e fica parado no teto, e estamos extrapolando onde precisa de ser remanejado. Agora, nós estamos no ano eleitoral. Nós vamos tirar dinheiro de quem para quem nesse ano? Então, nós precisamos de fazer análise, mergulhar em cima disso, garantir quanto à questão da assistência e fazer ali propostas usando os dinheiros, gente, da assistência. Porque o Ministério já abandonou a tabela há anos. Ele já tem dito isso, já está claro. Ele trabalha hoje com incentivos, com financiamento global. Mas a gente olha para a nossa PPI, além dos nossos parâmetros defasados, a população de 2008, nós temos vários valores macrolocados. Tá certo? Então, assim, é uma discussão que vai para além dos pactos. Precisamos aqui de rever a PPI. Então, a provocação na parte da tarde é muito mais para isso.
e de achar os caminhos, tá? Mas todo mundo pé no chão. Então, aqui à tarde vai ser colocado isso, assim como a apresentação de possíveis saldos, né? Assim, do que temos para executar, mas chamando atenção, gente, uma coisa é o que foi executado, outra coisa é o tempo de liberação e outra coisa é quem conseguiu efetivamente entrar. Tá certo? Porque vocês vão ver na deliberação, nós estamos continuando, vamos prorrogar para o município de origem. Mas as origens têm que conseguir entrar, porque esse recurso foi finito. Tá? Então, a gente precisa discutir isso aqui, e por isso que nós provocamos, porque senão nem estaria aqui na parte da tarde essa apresentação, essa discussão da gestão da grande fila. Tá? Não chegou para nós, né, até quando a gente fechou esse resumo, mas havíamos pedido, e eles ontem confirmaram por e-mail, será inserido o extrato cronograma de pagamento desses diversos programas estaduais, que é uma grande angústia de todo mundo, né, e esse status da dengue, chikungunya e zika, que também havia um compromisso de apresentação do status, né, já discutimos isso hoje, é uma questão de Estado mesmo, e isso precisa de voltar aqui para essa discussão, mas não entrou nos pontos. Nos pontos de pactuação, então, aqui, na letra A, é a prorrogação da nossa estratégia de ampliação dos procedimentos cirúrgicos. Então, prorrogou até março, apenas para os municípios de origem, né, que ainda têm saldo a executar. Vários municípios fizeram repactuação aí em janeiro, né? Essas repactuações estão convalidadas, porque o saldo é por origem, chamando a atenção que os municípios executores têm que apresentar toda a produção da estratégia até o processamento da taxa ambulatorial e hospitalar da competência março. E quando que a gente processa a competência março? Abril. Então, abril é o último prazo para processar a estratégia. Podemos discutir com grandes prestadores, que a fila anda, mas para todo o Estado, porque senão a gente começa a tratar a exceção como uma regra, tá? Então, a regra é, fechou o processamento de abril, tem que aparecer tudo no banco. O que não aparecer, veja aqui embaixo, ó, não há compromisso de pagamento de produção, mesmo de competência anterior, que não forem processadas em abril. Então, competência março, que é processada em abril, tá, gente? Então, isso é importante, porque senão a gente não põe um ponto final da história. Vai estar todo mundo... Por quê? Porque a gente pode reapresentar por 3 meses, eu tenho 3 meses para apresentar, então vai ser uma coisa sem fim. Então, não pode virar novidade, eu não sabia, tá? Então, a deliberação está saindo com essa clareza desse processamento. Com relação à continuidade dessa estratégia, então, está aqui, olha... Caberá à Comissão SESC-COSENS PPI apresentar nova proposta de política de cirurgias eletivas para execução após o mês de março. Então, na Comissão PPI, nós já definimos que teremos 2 reuniões até a outra reunião para propor, com recurso do Estado, porque aí não tem recurso federal. Hoje pela manhã, 2 vezes que a gente saiu da sala, foi para conversar com o CONASENS, eles têm Câmara Técnica agora à tarde, e não há previsão de recurso mesmo para eletivas, né? O MAC termina em outubro, nessa situação que o presidente já colocou, e das eletivas não há perspectiva. Então, nós vamos tentar, a partir de uma conversa que o nosso presidente teve com o secretário de Estado o ano passado, de não parar a estratégia num ano eleitoral municipal, onde as filas estão começando a engrenar, né, assim, um pouco, mas... paralisar, isso traz um desgaste para o sistema como um todo. Então, vamos tentar apresentar uma proposta de execução da estratégia, né? Não há nenhuma sinalização da SES de quanto, se não vai parar mesmo, mas também não pararam a discussão. Isso já foi muito bom também, né? B1, então, aprova o regimento interno. Gente, o regimento interno, ele tomou do nosso resumo mais ou menos umas 3 páginas, né? O que assim, aí aqui eu parei de grifar, porque já não deu mais tempo, mas, então, o que é importante, por que eu coloquei isso até ontem para o presidente, a gente trouxe com tanto detalhe aqui a questão do regimento. O regimento, ele traz para nós o funcionamento das pactuações, e temos muita dificuldade, tanto nos territórios quanto na própria CIB, de entender as pactuações.
Então, um grupo de trabalho da SES e do COSENS, ele se debruçou ao longo do último ano, a partir do Congresso, né, lá, a primeira reunião foi logo quando teve o Congresso Estadual, se debruçou para rever todo o processo do regimento. Eu vou correr os olhos aqui e apontar algumas coisas. Primeiro que ele começa deixando claro o que é a CIB, a CIRA e a CIRA. Tá? O que mudou aqui, já de cara? Não teremos mais câmaras técnicas, nem de CIR e nem de CIRA. A única Câmara Técnica que permanece é a Câmara Técnica da CIB. Não existe mais Câmara Técnica, por quê? Porque hoje nós temos alguns grupos de trabalho e comissões que já se reúnem no território. E as câmaras técnicas estavam virando uma ação formal no território. Tinha região que fazia Câmara Técnica e 1 hora depois começava a CIR ou a CIRA. Era proforme. Então, agora nós não teremos mais a Câmara Técnica, mas teremos os grupos técnicos e temáticos de trabalho. Então, vamos lá, que no final da página 5, são consideradas reuniões regionais da CIR e da CIRA. Então, essas reuniões regionais é que vão substituir. Os comitês gestores, que são constituídos e pactuados de normativa específica, sendo atualmente os seguintes: Rede de Atenção Psicossocial, Rede Cegonha, Rede de Pessoa com Deficiência, Rede de Urgência e Regulação. Esses são os nossos comitês gestores, não é isso? Das redes. Então, esses comitês gestores, eles têm a autoridade de pautar, normalmente, a CIRA, porque é o espaço que envolve aí todos. Então, é uma das reuniões regionais, a classificação dela é comitês gestores. A outra tipologia de reuniões regionais são as comissões temáticas da CIR. Vejam, essas comissões temáticas da CIR, elas terão, no mínimo, de 3 representantes dos COSENS regionais, do COSENS de cada segmento, e também da unidade regional de saúde, indicado também pelo presidente regional. Tá? Então, o presidente regional indica os membros do COSENS e a unidade regional indica os seus representantes da unidade regional. Quais são essas nossas comissões temáticas da CIR? São 6, vejam. Assistência farmacêutica, atenção básica, atenção especializada, educação permanente, gestão do SUS, vigilância em saúde. Estas 6 comissões, elas se reúnem se tiver pauta, se tiver necessidade. Porque, às vezes, não tem pauta ali da vigilância em saúde naquele mês. Tá? Conversei agora de manhã também com a Viviane, que é a nossa secretária executiva, só para a gente realinhar. Essas comissões temáticas, elas vão funcionar no âmbito da unidade regional de saúde e vão valer para todas as CIR, independente se elas vão acontecer junto ou separado. Então, foi até ontem, a partir de uma pergunta do Eduardo, que eu remeti a isso, e então nós fechamos assim. Todas as CIR terão a representação de comissão, mas eu não preciso de ter 6 comissões por CIR. Vai ser por unidade regional. Aí, está lá em Divinópolis, tem 6 CIR. Não precisa fazer 6 comissões também. Mas, se Divinópolis resolver que não quer fazer as reuniões de CIR juntas, a discussão da política nessas 6 comissões já aconteceu. Tá bom? Então, essa, sim, é uma das grandes mudanças. Estou vendo a Joana ali, que é da SES, né, com a colaboração teve grande também, né, do pessoal da ponta mesmo, né, das secretarias executivas. Uma das grandes mudanças é isso. Tá? E, por isso, de algumas grandes mudanças, é que o regimento ele vai ter efeito operacional a partir de abril. É como se fosse para março a gente ensaiar. Entendeu? Assim, então, vamos ver como é que funciona. Então, mas essa é uma das grandes mudanças. A comissão temática da CIRA terá, no mínimo, também 3 representantes de cada segmento, indicados também por consenso, e são só 2 comissões da CIRA. Então, a CIRA, além daqueles comitês gestores, tem a atenção à saúde e gestão do SUS. Aqui para baixo está dizendo o seguinte: se precisar de outras comissões, tanto a CIR quanto a CIRA, isso vai ser revisto. Mas a própria SES está revendo o GEICOM, está revendo aquele tanto de comissão que tem no GEICOM, como é que a gente vai fazer para que seja, né,
que seja aqui dentro, resolva dentro dessas comissões já instituídas, para não ficar criando mais comissão. Tá? Mas também, de novo, o nosso ministro lá não é imexível. Os fluxos, tá, gente? Então, aqui eu vou lendo, pautando. Os fluxos de solicitação também, todos estão descritos na deliberação. E uma coisa bacana também que o pessoal fez foi fazer um instrumento, né? Instrumento, como é que chama, João? Instrumento operativo, né? Um instrumento que vai acompanhar a deliberação. Então, nesse instrumento tem os fluxos, tem os prazos, tem lá o que pautas que devem ser colocadas, modelos. Então, tudo está nesse instrumento, que é esse aqui, ó. Então, a deliberação não vai como anexo, isso, porque senão toda vez que tiver que mudar uma página, tem que mudar a deliberação. Mas ele vai como um instrumento de orientação, isso a gente vai disponibilizar, lógico, né, para os apoiadores, para que possam discutir e apresentar também no território. As solicitações de pautas têm que chegar aqui, tá vendo? Com 4 dias. Então, esses prazos, como eu estou lendo rápido, então, os prazos também de solicitação de pauta estão definidos, tá? Sempre que tiver pauta, isso aqui também foi bacana, é uma novidade. Olha, quando tiver pactuação, a área técnica da SES vai ter que sempre mostrar o cenário epidemiológico, assistencial, orçamentário, financeiro, pertinente a cada solicitação de pauta, para a pessoa se situar, né? Olhando dessa comissão aqui, isso aí. Então, porque muitas vezes a pessoa vai lá, pauta o negócio, mas não sabe o impacto que aquilo tem, nem para a região, nem para ela mesmo, né? Então, nesse instrutivo aqui, também tem lá o modelinho. Bom, aí fala da Câmara Técnica, aqui da CIB, que a nossa composição aqui são 6 membros, secretários municipais, né, do COSENS, e 6 indicados da SES. As indicações são sempre da SES e do COSENS. Aqui falando, em seguida, as comissões intergestores, o papel da Secretaria Executiva, e que precisam de ter apoio técnico para poder funcionar, porque senão fica tudo da equipe Secretaria Executiva, né? Então, assim, tem que ter uma estrutura que será exercida por a Secretaria Executiva por servidor público estadual. Fala da nossa CIB, né? Que tem 7 dirigentes da Secretaria de Estado e 7 gestores, sendo que um dos membros é o secretário de Saúde da capital. A CIR, a composição da CIR, em síntese, é a representação da regional e de todos os municípios que compõem o território. A representação da CIRA, né, também é a representação da regional e também dali de cada região de saúde que compõe aquele território, que aí vai indicar preferencialmente o presidente, mas o presidente, né, ele está, às vezes, num lugar só, então, ele vai tentar ali, abranger o máximo de gestores, mas sempre na CIRA uma representação por região de saúde. O suplente do gestor na CIRA tem que ser um outro gestor municipal. Bacana isso aqui, ontem eu até falei, olha só, a representação do municipal poderá ter como membro consultivo da CIR e da CIRA, sem contar para quórum com direito à voz, o apoiador regional do COSENS. Então, aqui fica o parabéns mesmo para o trabalho, né, dos apoiadores, da instituição COSENS, que apoiou essa estratégia, porque essa não foi uma sugestão nossa, né, Olianza? Quem sugeriu isso foi a própria SES. Então, que os apoiadores tivessem aí esse reconhecimento, né? A coordenação da CIB é responsabilidade do secretário de Estado, em conjunto com o presidente do COSENS estadual. Na ausência do secretário de Estado, cabe ao secretário adjunto assumir a coordenação, e, na ausência do presidente, o vice-presidente. A coordenação da CIR em cada região é de responsabilidade do dirigente máximo da regional, em conjunto com o representante, né, nosso também, preferencialmente sempre o presidente regional, que foi eleito lá. A coordenação das reuniões de CIRA em cada região da CIRA é também do gestor estadual e também em conjunto com um dos representantes de conselhos municipais. Por exemplo, o Sul tem mais de um COSENS, eles têm que chegar à conclusão de qual é o presidente que vai sentar e coordenar junto à CIRA. A reunião de intergestores, gente, é um momento solene de decisão pelos membros efetivos e titulares presentes,
que constituem o seu pleno. Então, todas as comissões têm os membros. Então, a CIR tem os membros, a CIRA tem os membros e a CIB tem os membros. Todas são reuniões abertas, mas elas têm os membros que compõem aqui o seu pleno. Serão pautados nas comissões intergestores somente temas que tenham sido previamente discutidos e apreciados na Câmara Técnica da CIB e nas reuniões de CIR e CIRA. Lógico, eventualmente, alguns assuntos não referendados poderão ser incluídos, mas desde que considerando a urgência e relevância, bem como potencial dano. O quórum mínimo, vejam só, necessário para o início de todas as reuniões, CIR, CIRA, CIB, é a metade mais um dos seus membros, sendo obrigatória a presença de pelo menos um representante do Estado e um de município, a fim de facilitar a coordenação e legitimar as decisões nas reuniões de comissões intergestores. Os membros efetivos, titulares e suplentes deverão ser devidamente identificados na reunião, conforme o modelo descrito no instrumento operativo da Comissão Intergestores. Então, aqui nesse instrumento tem até cor de crachá, de CIRA, de CIB, de CIR. A cor da CIRA aqui, então, enfim, padrão. Um é laranja, um é cinza e outro é vermelho. Então assim, os modelinhos estão nesse instrumento aqui e também terão espaços reservados em plenária. Então, nas reuniões de CIR, tem que identificar quem são os membros lá com seus crachás.